Então vamos lá, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Mateus e hoje vamos estudar o capítulo 10, Evangelho de Mateus. Ó, eu usei duas versões, eu usei a versão NVT e em alguns versículos que vocês vão ver que o númerozinho tá em azul, é a versão Bíblia Viva, tá meio misturado, tá bom? Mas é uma maneira, eu acho que eu achei mais fácil, né, de eu ler e poder assimilar, mais fácil de entender. Vamos lá, vamos orar para começar. Obrigada, Senhor. Obrigado por este momento, papai. Obrigado pelas pessoas que estão aqui presentes, Senhor. Obrigado pela sua palavra revelada, papai. Trata no individual, papai, que a sua palavra nos confronte, Senhor, para que a gente possa crescer em ti, para que a gente possa entender o seu propósito para as nossas vidas, papai. Que o Senhor cresça, que a gente diminua. Fala, Senhor, através da minha boca. Muito obrigada, papai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, começando. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Então aqui, nesse versículo, no capítulo 10, aqui está relatado que Jesus deu autoridade para os representantes dele. Aí no versículo 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Aí agora vai falar os 12 apóstolos, porque até agora no Evangelho de Mateus, lembra? Falou de quem? Falou lá primeiro de Pedro, do irmão do André, depois de João, do Tiago, irmão, né, de João, e falou de Mateus, né? E agora que ele tá falando aqui sobre os 12 discípulos. Então, primeiro, o Simão, também chamado de Pedro, que é o mesmo, Simão Pedro. O André, que é o irmão de Pedro, certo? Depois, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, que também é filho de Zebedeu, que é o irmão do Tiago, que foram os 4 que a gente já viu aqui, os 4 primeiros que apareceram aqui relatados no Evangelho de Mateus. Aí depois vem Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, que era o cobrador de impostos, né, que é o Evangelho de Mateus, o Tiago, que é o outro Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Aí Simão, o cananeu, Jesus Iscariotes, que foi esse que depois traiu Jesus. Então, aqui estão os 12. Aqui é relatado, então, os 12 discípulos de Jesus. Então, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Não vão aos gentios, nem aos samaritanos. Vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anuncie que o reino dos céus está próximo. Então, vocês viram que eu sublinhei aí o antes, né? No versículo 6, eu sublinhei a palavra antes, porque significa ir primeiro às ovelhas perdidas, que são os judeus, para anunciar que o reino dos céus está próximo. Aí no versículo 8, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Então aqui Jesus fala que era para anunciar a palavra, era para orar, era para expulsar demônios e não era para cobrar isso, certo? Então, para você falar a palavra, né, para você evangelizar, para você orar, para você expulsar demônio, era para eles irem fazerem isso e não cobrar nada, porque eles receberam de graça, eles têm que fornecer isso de graça, certo? Mas a gente precisa entender que existem coisas que são diferentes disso. Por exemplo, quando você vai num congresso na sua igreja, né, aonde vocês tiveram que alugar som, alugar a decoração, tiveram tudo que fazer um investimento, porque era algo diferente, né? Então, se vocês vão ter que pagar pelo som, pela iluminação, por tudo que vai ter lá diferente, vocês provavelmente terão que pagar ingressos, né? Porque daí terá que ser pago essas despesas, entende? Agora, para você evangelizar, para você ir falar para alguém, espalhar o evangelho, para você orar, para você expulsar demônios, você não tem custo, certo? Então, você recebeu de graça, você fornece de graça. Agora, quando é algo que tem custo, que você tem que pagar, né, pessoas, pagar equipamentos, aí não tem jeito, né? Isso vai ter que ser rateado para que as despesas possam ser pagas.
Então a gente precisa entender essas diferenças, né? Porque tem gente que muitas das vezes não entende as diferenças e às vezes fica criticando. Ah, tal igreja fez lá um evento e fica cobrando. Ela não tá cobrando pelo evangelho, não tá cobrando por horário para expulsar demônios. Ela tá cobrando porque para fazer aquele evento, né? Eles precisaram de recursos, eles têm que pagar os funcionários, eles têm que pagar os equipamentos, a iluminação, tem que pagar a decoração. Então por isso que estão cobrando, né? Mas é diferente, então a gente precisa ter esse discernimento, precisa entender do que a palavra exatamente está falando. Do 9. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Então aqui Jesus quer ensiná-los a depender de Deus, né? Não é para levar dinheiro, não precisa levar nada, não se preocupem, simplesmente vão. E Jesus aqui vai ensinar eles a depender de Deus. Aí no versículo 10. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Aí eu até sublinhei, né? Então aqui eles estavam indo em uma missão de judeu para judeu, né? Eles estavam indo lá para poder proclamar o evangelho, primeiramente para as ovelhas perdidas, para os judeus, né? E Deus iria suprir as necessidades deles. Pessoas seriam tocadas, usadas por Deus para poder ajudá-los no que fosse necessário. Então, no versículo 10, tá aqui relatado: não levem bolsa de viagem, nem muda de roupa, nem sandálias e nem cajado, não levem nada. Quem trabalha merece seu sustento, porque eles estavam indo trabalhar para Deus, espalhar o evangelho, e Deus ia preparar tudo para eles. Deus vai tocar no coração daquelas pessoas que eles vão encontrar no meio do caminho, para que essas pessoas, né, contribuam com eles em tudo, para que eles não se preocupem com nada, tudo será suprido. Deus vai prover durante a missão, Deus vai prover, era só para eles irem. Aqui também nos ensina que precisamos reconhecer o trabalho das pessoas que se dedicam a levar a palavra de Deus, né? Porque ele tá até sublinhado, ó, quem trabalha merece seu sustento, né? Porque tem muita gente que acha que as pessoas elas podem viver exclusivamente, né, de ensinar a palavra, de ensinar o evangelho e não precisam receber nada por isso. Mas essas pessoas, elas largam a vida dela, né? Elas não têm como trabalhar. Muitas das vezes elas não têm como fazer as tarefas diárias porque elas precisam se dedicar àquilo, né? Um padre, um pastor, eles precisam se dedicar àquilo, né? Tem muitos pastores que trabalham, têm a sua vida profissional, né? E que mesmo assim eles têm o seu ministério. Mas a gente consegue compreender e entender que não tem como ele tanto tempo de dedicação para o seu ministério, né? Porque ele tem que trabalhar. Então, aqueles que têm ali, que dedicam o seu tempo integral ao ministério, às suas ovelhas, que tem muita coisa para fazer, gente. É muita coisa para preparar. Os estudos você tem que se preparar, não é chegar jogando qualquer coisa e falando qualquer coisa, mas não é fácil. Então, essa pessoa tem que se dedicar, ela tem que se preparar e todo trabalho merece seu sustento, porque é um trabalho, né? Aqui Jesus ele está nos alertando, né? Porque tem muita gente que acha, não tem que dar o dízimo, não tem que dar a oferta. Como assim? O dízimo, ele é bíblico, né? A primeira parte, as primícias, a primeira parte, ela tem que ser separada para a igreja, né? E aquelas pessoas que trabalham ali, que se dedicam, elas merecem sim uma vida digna, né? É claro que a gente tem que tomar cuidado com o equilíbrio de que tudo, né, que hoje em dia tem na mídia, achando também que vai ser um pastor famoso, que vai ficar milionário, enquanto as suas ovelhas estão lá dando até as roupas pro pastor, né? E é claro que não pode ter esses tipos de exagero, né, e discrepância, que são coisas totalmente assim que a gente percebe, né? O Espírito Santo ali nos mostra, nos convence que tem alguma coisa de errado, né? Mas se estiver dentro da palavra, né, a gente tem sim, tem que obedecer, e esses trabalhadores, eles merecem sim ter o seu sustento com dignidade. Então a gente precisa ser sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, para a gente ser obediente e para fazer aquilo que exatamente Deus está pedindo. Então, se Deus tocar aí no seu coração, na sua mente, né, o Espírito Santo te toca e fala para você ofertar, né, para tal pastor, para tal evangelista, para tal missionário, né, não tem por que você ficar segurando, você ficar perguntando para os outros. Entende? Porque daí todo mundo vai fazer o quê? Vai desmotivar, vai achar que não deve, sendo que é o Espírito Santo que tá tratando em você, né? É o seu relacionamento de intimidade com Deus. Não tem que colocar outras pessoas, opiniões de outras pessoas. Você tem que seguir a Bíblia, o que a palavra de Deus diz.
ouça o que o Espírito Santo está te dizendo. Faça o que é certo perante a palavra de Deus, não perante ao achismo dos homens, né? Para você não se exceder, para você não ser enganado. Tudo a gente tem que buscar o equilíbrio, né, gente? Mas é o equilíbrio dentro da palavra e não do equilíbrio do mundo com a palavra. Tem muita gente que acha que o equilíbrio é você andar em cima do muro, entre o mundo e a palavra. Não, aí não é equilíbrio, aí você tá no mundo, né? É o equilíbrio dentro da palavra, é você buscar o discernimento dentro da palavra, em tudo que você tem dúvida. Ora, pede para Deus, o Espírito Santo te revela através da palavra de Deus. Aí as suas dúvidas, elas vão sendo sanadas. E tudo aquilo que incomoda dentro do seu coração é porque tem alguma coisa de errado, né? Se o Espírito Santo te incomoda, você fala, não, em relação a esse assunto aqui tem algo me incomodando, tem algo que eu acho que não tá certo. Ora, vai lá buscar o seu momento de intimidade com Deus e peça para Deus te revelar, que Ele te revela. Através da palavra dele você vai ter entendimento. Aí no versículo 11... Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Então aqui Jesus está dando todas as instruções para os seus discípulos. No versículo 12. Quando entrarem na casa, saudem-na com paz, né? O cumprimento que eles usavam era shalom, né? Que é em hebraico, judeu, shalom, shalom, que é a paz do Senhor. Aí eu coloquei aqui pra gente olhar na versão da Bíblia Viva, ó, que o versículo 12 tá escrito assim: quando pedirem permissão para ficar, sejam amáveis. Então, gente, essa versão aqui da Bíblia Viva, né, ela traz pra gente, fica mais fácil de entender porque ela traz pra nossa cultura, né? Então, quando eles chegassem na casa, era para eles pedir permissão para ficarem ali. E era para eles serem amáveis ao pedir, não é? Não é pedindo, tipo, mandando, falando, ó, Jesus me mandou aqui, você tem que me receber e ponto final, tá? Ó, eu quero um quarto confortável, eu quero tal coisa de sobremesa, eu quero comer isso. Jesus tá falando, chegando lá, vocês conversem, sejam amáveis, humildes e peçam para ficarem nas casas, certo? Aí no versículo 13, se o lar se revelar digno, que a sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Essa aqui tá na versão NVT. Então aqui Jesus está nos ensinando para entrar em um lar acreditando, considerando que aquele ambiente é de paz, de bondade. Não podemos entrar em um ambiente já armados, né? Já esperando o pior, já prontos para reagir, achando que lá não tem paz e que não seremos bem recebidos. Então aqui Jesus está explicando para eles, toda vez que vocês forem, né, a um lar, vão acreditando que vocês serão bem-vindos, que vocês serão bem recebidos, que aquele lar é de paz, que eles vão receber a minha palavra, né? Mas se eles provarem o contrário, né? Se eles não receberem vocês bem, se houver o senão, que eu até sublinhei, que é lá no versículo 13, simplesmente retiram a bênção. Retirem a bênção. E aí a gente pensa assim, como assim, né? Que coisa, só porque eles receberam bem, então tipo, tchau, eu vou tirar a minha bênção e virar as costas. Por quê, gente? Vocês lembram que obediência gera bênção? Então, se eles não aceitam a palavra de Deus, se eles não são obedientes, não tem como a bênção ficar lá, por isso que tá falando. Então, se não, retirem a bênção. Aí no versículo 14, se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Então eu sublinhei, ó, retirem a bênção, certo? Se chegar lá e vocês não forem bem recebidos, retirem a bênção, sacuda a poeira e vá embora, vaza dali. Não é para ficar discutindo, não é para ficar afrontando as pessoas, não é para fazer elas engolirem o evangelho de goela baixa, não. É para sacudir a poeira e vá-se embora, vá embora. E por quê, né? Que essa parte da retira a bênção, é que eu falei, obediência gera bênção. Então não tem como a pessoa receber a bênção se ela não obedece à palavra de Deus. A gente deve obediência a Deus, não é às pessoas. Não é o achismo das pessoas, não é os sofismas das pessoas, não é a cultura das pessoas. A gente deve obediência à palavra de Deus. Se você não é obediência, você não vai gerar bênção, certo? Então, obediência à palavra de Deus. Se a pessoa não recebe, não tem como ela ser abençoada. Então, aqui, Jesus explica que a gente tem que ser veículo de
paz, de tranquilidade. A gente tem que levar o evangelho. Mas se a pessoa não quiser receber, tudo bem. Vai embora. Não é para ficar discutindo e nem fazendo a pessoa ser obrigada a engolir o evangelho que ela não quer receber. Jesus veio para aqueles que querem receber. Jesus bate a porta, mas a pessoa ela tem que abrir. Não é para arrombar a porta. Aí no versículo 15. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Lembra que a gente estudou lá sobre Sodoma e Gomorra? Então, Sodoma e Gomorra, eles não conheciam a palavra de Deus, né? E por isso que eles serão tratados com menos rigor. Porque lembra que a gente já falou isso aqui, né? Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais responsabilidade você tem, né? Porque antes você desobedecer aquilo que você não sabia, ok, né? Você não foi instruído, você não sabia. Agora, a partir do momento que você sabe, a responsabilidade aumenta, porque daí você vai de fato desobedecer, porque você sabe o que é certo e mesmo assim você não faz, então é desobediência. Então aqui por isso que Jesus está falando, primeiro eles tinham que ir para quem? Para as ovelhas perdidas, que são os próprios judeus, e eles conhecem a palavra de Deus, né? Eles eram israelitas, eles conheciam a palavra de Deus, né? E se mesmo assim eles se negassem a recebê-los, né? Jesus está falando que até as cidades de Sodoma e Gomorra, lembra que faziam coisas horríveis, que era a iniquidade geral naquelas cidades. Mesmo assim, aquelas cidades serão tratadas com menos rigor, porque eles não tinham a palavra de Deus, eles não seguiam a palavra de Deus, mas os judeus sim, eles seguem e eles sabem. E é por isso que eles serão tratados com mais rigor. Aí no versículo 16, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Sejam cautelosos como as serpentes e inofensivos como os pombos. Então aqui Jesus está pedindo para que eles fossem desarmados, né? Não era para ir na defensiva, né? Ou disposto a reagir, disposto a revidar, né? Era simplesmente assim, não foi bem recebido, sacode a poeira e vai embora. Não era para discutir, né? Não era para querer se defender, para se encher de argumento, não era para você reagir e nem para você revidar. Se alguém te tratasse mal, era para você virar as costas e ir embora. Não era para você ficar revidando, discutindo e afrontando, né? Era para ser cauteloso e devagar, cauteloso como uma serpente, mas inofensivo como uma pomba. Não é porque a pessoa não te recebeu bem ou não te recebeu que era para você picar como uma serpente. Não, era para ir devagar, rasteiro como uma serpente, mas era para ser inofensivo como uma pomba. Não foi bem recebido? Tchau, retira a bênção, sacode a poeira e vai embora. Aí no versículo 17, mas cuidado, vocês serão presos, processados e chicoteados nas sinagogas. Sim, e vocês devem sofrer julgamento diante de governadores e reis. Governadores e reis representavam quem? A autoridade da época. Por minha causa, que Jesus está avisando. Isto lhes dará a oportunidade de falar-lhes a meu respeito e mais ainda, de dar testemunho ao mundo. Aqui Jesus está falando sobre a perseguição, né? Muitos serão perseguidos. E de fato, isso aconteceu com os discípulos, né? Eles foram perseguidos. E eles seriam julgados pelas autoridades ali da época. E muitos foram, né? O próprio Jesus foi. E foi crucificado, foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Né? Então Jesus aqui deixa bem claro que haveria perseguição, né? Mas que isso ainda seria usado para divulgar o nome de Jesus, para que as pessoas soubessem que vocês serão perseguidos por minha causa, né? E assim as pessoas saberiam a palavra, a mensagem que vocês estão levando. Aí no versículo 19, quando forem presos, não se preocupe com o que vão dizer em seu julgamento, porque vocês receberão as palavras exatas no tempo próprio, pois não serão vocês que estarão falando, será o Espírito do seu Pai Celeste falando através de vocês. Então aqui Jesus está falando para eles, vocês fiquem tranquilos, não fiquem pensando aí no que vocês vão falar, quais argumentos que vocês vão usar para se defender, relaxa, tá bom? Relaxa, que é o Espírito Santo, é o Espírito do seu Pai Celeste
que vai falar através da boca de vocês, né? Então, por quê que Jesus já está preparando eles para isso? Porque a mensagem de Cristo, ela veio para confrontar, não veio para passar a mão na cabeça, né? Ela veio para confrontar, né? E muita gente se ofende com confronto. Lembra que a gente já falou que a ofensa tem muito a ver com orgulho? Né? O ser humano, ele é orgulhoso, ele não aceita ser confrontado pela palavra de Deus, né? E com isso haveria perseguição. Então Jesus aqui estava avisando. Aí no versículo 21, um irmão entregará à morte outro irmão. Os pais entregarão seus próprios filhos. Os filhos se levantarão e matarão seus pais. Vocês serão odiados porque me pertencem, mas todos aqueles que aguentarem até o fim serão salvos. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu voltarei antes de vocês terem alcançado todas elas. Aqui Jesus está falando da ressurreição dele. Então, gente, vamos trazer aqui alguns ensinamentos para a nossa realidade, que é para a nossa cultura brasileira. Porque isso daqui pode ser usado, por exemplo, em países do Oriente, onde, de fato, eles são perseguidos e mortos, né? Lá eles são obrigados a negar a Cristo, porque se eles não negarem, eles são mortos, decapitados, literalmente mortos. Aqui na nossa cultura, não, né? Aqui nós não somos mortos, nós não somos obrigados a negar a Cristo. Aqui a gente tem a liberdade, né, da religião. Nós estamos em agosto de 2024, aqui reunidos, e hoje nós temos a liberdade, né, de ler a palavra, de espalhar o evangelho. Então nós não somos, ninguém coloca uma arma na nossa cabeça, né, e fala ou você nega Jesus ou você será morto ou então você será decapitado. Aqui não. Então vamos trazer esses ensinamentos para a nossa cultura, para a nossa realidade. Então, ao pregar a palavra, né, não é para dar espaço para rebeldia, não é para você incitar a violência da palavra, né? Você usa a palavra, você tira trechos fora do contexto como pretexto para você incitar a rebeldia ou a violência. Não é para você fazer isso, não é para você desobedecer, não é para você afrontar as leis ou as regras estabelecidas pelos homens, né, com desculpa de alguns trechos que você tira do contexto. Não é para você fazer isso. Jesus aqui não está ensinando isso. É para simplesmente pregar a palavra, né? Só que essa palavra, ela confronta, né? Isso incomoda muita gente. O que a gente precisa aqui entender, em primeiro lugar, é a diferença entre afronta e confronta. Lá em cima eu escrevi, ó, que não é para afrontar as leis, as regras estabelecidas pelos homens, né? Afronta é o quê? É você querer atacar, você querer destruir aquilo. É você ir conforme o seu achismo, né? Simplesmente você não concorda, você vai afrontar, você quer destruir aquilo. E o confrontar não é para destruir, o confrontar é para crescimento. A palavra, ela te estimula a mudança de comportamento, a transformação, a mudança de mente. Então a palavra, o confrontar da palavra de Deus não é para destruir, é para fazer com que você cresça, com que você seja transformado. É mudança de mentalidade, de comportamento, é transformação de dentro para fora. A gente precisa entender que são diferentes. Afronta de confronta. A palavra de Deus, ela confronta. Porque é para haver transformação, é para haver mudança. E isso incomoda muita gente. Porque a maioria das pessoas, elas não querem sair da sua zona de conforto. Elas não querem ser confrontadas. Elas não estão prontas para mudanças. Elas não querem mudar. Do jeito que tá bom. Foi do jeito que elas cresceram, foi do jeito que a cultura delas foi inserida dentro da mente delas. E elas não querem mudar. Elas querem continuar do jeito que é. Porque é mais fácil. Né? É mais fácil do que você ter que desconstruir tudo aquilo que já foi inserido aí na sua mente, do que você ter que desconstruir todos os sofismas, né? Que foi inserido aí na sua mente desde a sua infância. Então é mais fácil deixar do jeito que tá bom? Porque assim eu tô feliz, assim eu tô curtindo a vida, assim pra mim estar confortável e eu não quero mudar. Então, às vezes, por causa disso, por causa da palavra de Deus que você está levando, você vai ser odiado, você vai ser perseguido, você vai ser intitulado do crente chato. Lá vem o crente chato. Meu Deus do céu, só ele tá certo. Tudo que ele vê aqui tá errado, né? Mas o que acontece, gente? Às vezes as pessoas vivem totalmente no mundo, faz tudo que é errado e quer que passe a mão na cabeça, né? A pessoa só vive na balada, só vive enchendo a cara, faz tudo que é errado, tudo que é errado. Mas às vezes de domingo ela vai lá na missa. Não, mas eu vou na missa. Não presta nem atenção no que está sendo dito na missa. Não lê a palavra de Deus. Não se permite ser confrontado e nem transformado. Mas vem dizer que é cristão.
né? Falam Deus abençoe de vez em quando e tá bom. Não, não é tá bom. Deus quer muito além disso, né? A gente precisa entender que um povo separado é um povo que tem intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus não fica dentro do pecado, né? Quem tem intimidade com Deus, as escamas dos olhos saem, o Espírito Santo te incomoda. Então não tem como você viver no pecado achando que aquilo é normal e achando que Deus vai passar a mão na sua cabeça e que não vai te confrontar. É muito pelo contrário, né? Então quando você chega com a palavra, muitas das vezes você vai ser odiado, você vai ser perseguido e você vai ser intitulado como uma pessoa chata, né? Então aqui você não vai ter uma arma na tua cabeça, você não vai ser degolado, mas você vai ser isolado, né? Por quê? Porque a sociedade, que é o mundo, acha que isso é chato demais. E aquele que aguentar, está escrito no versículo, certo? Mas todos aqueles que aguentarem até o fim serão salvos. Então, aquele que aguentar até o fim, aquele que andar na contramão do mundo, porque ser cristão é você andar na contramão do mundo, igual os peixinhos do The Chosen. Eles andavam na contramão. Quando ia espalhando o evangelho, eles ficavam azulzinho e iam para o caminho reto do Senhor, né? Então, aquele que aguentar e que ficar na contramão do mundo até o fim, ele será salvo, né? E acha que isso é fácil? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Porque a gente não vive numa bolha, a gente não vive com pessoas que compartilham da mesma opinião, da mesma crença que a gente, né? Que estuda profundamente, que tem intimidade com Deus, não. A gente lidar com pessoas, se relaciona com pessoas muito diferentes, né? Que a maioria delas estão ali inseridas na cultura do mundo, que acham que as coisas do mundo que é certo, que perderam o discernimento, né? O certo é errado, o errado é certo, e tá tudo bem, e não querem saber, elas não querem saber de transformação, né? Então não tem jeito, aquele que levar a palavra, ele vai arrumar problemas, né? E Jesus aqui, ele deixou bem claro isso, né? E as pessoas do próprio ambiente familiar, eles não vão ajudar a você a ser correto e obedecer às coisas de Deus, muito pelo contrário. Muitas das vezes, mesmo nas brincadeiras, eles querem que você deslize. Eles falam, tá vendo? Não consegue ser tão certinho assim, você acabou deslizando. Essa é a realidade que a gente tem que enfrentar no dia a dia, né? E aí que a gente tem que buscar o equilíbrio, que é para aprender a lidar com essas situações, né? Tendo o shalom, que é a paz de Deus, né? Mesmo perante as diferenças, perante as circunstâncias, né? Perante as opiniões, as pessoas que pensam diferente com você. A gente precisa buscar mesmo esse equilíbrio, né? Em Deus e não no mundo. Não é ficar em cima do mundo, né? Do muro entre o mundo e as coisas de Deus. É permanecer nas coisas de Deus e buscar o equilíbrio em Deus, né? Para que você consiga, né? Passar por algumas situações que às vezes vão estar ali testando, né, fazendo de tudo para que você deslize, para que você peque, mas que você ali não perca a sua identidade em Cristo e não perca o foco. O nosso foco, a nossa referência é Cristo, não é as pessoas. Então, gente, aqui também dá para lembrar o seguinte, lembra que todo equipamento tem o seu manual, certo? Qualquer equipamento que você compra. Você compra um celular novo, uma máquina de lavar, uma air fryer, qualquer coisa. Tudo vem com o manual do fabricante. Só que na nossa cultura brasileira, muitas das vezes, ninguém lê o manual do fabricante. A pessoa joga fora, a pessoa guarda na gaveta e não lê. E aí ela vai usando conforme ela acha que tem que usar, conforme o aparelho antigo que ela tinha, conforme com que os outros falam. Às vezes entra no YouTube rapidinho para ver um vídeo, né, para ver de como é o funcionamento, mas não lê o manual do fabricante, né? Essa é a cultura do brasileiro, né? Ele não tem o hábito de ler passo a passo antes de utilizar o equipamento. E o mesmo acontece com o ser humano, né? Nós fomos criados por Deus e nós temos o manual de fabricante. O manual de fabricante é a Bíblia. Deus nos criou e Ele nos deu o manual do fabricante. Mas o povo tem preguiça, né? O povo não quer ler o manual do fabricante. O povo não quer ler o passo a passo, porque na Bíblia está escrito passo a passo de como a gente deve fazer, se comportar, do que a gente deve falar. Tá tudo escrito lá, né? Então a gente precisa mesmo inserir e criar esse hábito de ler a Bíblia, né? De conseguir gravar os versículos, de conseguir colocar na prática, porque assim a gente não vai esquecer o que está escrito lá, né? E a gente vai conseguir assim espalhar o evangelho, para que mais pessoas também tenham acesso, para que mais pessoas tenham vontade, né, de colocar a palavra de Deus ali na prática.
Então a gente tem que ter o hábito de ler o manual do fabricante e incentivar as pessoas também a lerem o manual de fabricante e colocá-lo na prática. Versículo 24. Um aluno não é maior do que o seu professor. O empregado não está acima do seu patrão. O aluno participa dos problemas do seu professor. O empregado participa das mesmas dificuldades do seu patrão. E se eu, o dono da casa, tenho sido chamado de Satanás, em algumas versões está Beelzebu, quanto mais vocês. Mas não tenham medo daqueles que ameaçam vocês, porque está chegando a hora em que a verdade será revelada. Os golpes secretos deles se tornarão informação pública. Então aqui Jesus está falando que as maldades virão a público, né? As máscaras, elas vão cair. Não adianta as pessoas esconderem, né? Tudo virá a público. É o versículo 27. O que eu lhes digo agora, enquanto está escuro, gritem ao vento quando amanhecer. O que eu cochicho nos seus ouvidos, proclamem em público. Então Jesus aqui está falando, toda maldade, ela virá à tona, né? Ela virá ao público. E é para a gente também tornar público o evangelho. É para a gente espalhar o evangelho, né? Para que mesmo essas pessoas que permitem que a maldade dentro delas prevaleça, é para que essas pessoas também tenham acesso ao evangelho. Então, mesmo as pessoas fazendo maldade e ali escondendo, pode ficar tranquilo, porque Deus está vendo tudo. E é para você proclamar o evangelho, para que essas pessoas também ouçam. Porque elas também terão o direito de decidir e escolher a Cristo ou não. Todas as pessoas têm o direito de se arrepender dos pecados, de querer fazer a coisa certa, que é seguir o caminho de Cristo, né? Então Jesus aqui deixa bem claro, é para espalhar, é para falar em voz alta, é para tornar público o evangelho, para que as pessoas tenham o direito, que elas tenham acesso, para elas poderem escolher se eles querem aceitar a Jesus ou se eles querem negar. A escolha é de cada um. Porque lembra que a gente já falou sobre isso, né? A maldade dentro de todos nós, né? Todos temos a nossa carne, né? Onde há nossas vontades, onde há maldade. Não adianta ser hipócrita e falar que não há maldade dentro de você, porque há, né? Em todo mundo há algum tipo de maldade. Mas aqui Jesus fala, a gente não tem que deixar essa maldade, essa carne prevalecer, né? E como que a gente faz para matar a maldade e a nossa carne? Como que a gente faz para enfraquecer a carne? É você se fortalecendo em Cristo, através da palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais a sua fé aumenta, porque a fé vem ao ouvir a palavra. Quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais o seu espírito prevalece e a sua carne, ela diminui, né? Então, mesmo para essas pessoas que nesse momento elas não querem matar a vontade da carne, elas querem continuar com a maldade delas prevalecendo, é para você dizer, levar a palavra a elas, né? Para que elas escolham, para que elas tendo acesso, entendendo, sabendo sobre a palavra, elas têm que entender que elas têm uma escolha. Você quer continuar, que a sua maldade prevaleça, ou você quer matar a sua carne, a sua vontade e permitir que Jesus Cristo reine em sua vida? Você quer ter intimidade com Deus, para o seu espírito prevalecer, para você diminuir e Deus crescer, ou não? Você quer continuar desse jeito, né? As pessoas, elas precisam escolher, elas precisam ter o direito, né, de ter acesso ao evangelho para que elas façam a escolha. Ainda no capítulo 10, versículo 28. Não tenham medo daqueles que só podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na alma de vocês, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas, né, em vários países, que lá a Bíblia é proibida, que lá você é obrigado a negar Jesus, senão você é decapitado, né? Aqui tá falando, não tenham medo do que podem fazer com o seu corpo. Porque essas pessoas, elas podem te matar, mas elas não podem tocar na sua alma. E o que prevalece é a alma e o espírito, porque onde que é a eternidade? É no reino dos céus ou no inferno, certo? Então aqui é passageiro. As pessoas podem tirar a sua vida, mas elas não vão tirar de você o reino dos céus, né? Então tema apenas a Deus, que pode destruir no inferno a alma e o corpo juntos. Então o soberano, o rei dos reis é Deus. É ele que pode destruir e mandar uma alma para o inferno. Entende? Agora o inimigo, ele não tem esse poder. Se você prevalecer ali junto com Deus, ele pode matar o seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito prevalece. E a gente vai prevalecer lá no reino dos céus, em nome de Jesus. Então aqui está destacando uma violência que é contra a santidade, né? Que é a mais perigosa. Então a gente tem que temer a Deus e não ao inimigo.
É Deus que é o poderoso. É Ele que é dono da nossa alma, é Ele que tem esse poder. Então, dentro da nossa realidade, da nossa cultura aqui brasileira, né, não há arma na cabeça para te fazer negar Jesus. Mas o inimigo, ele é astuto, né? Aqui não tem nenhuma arma, não tem nenhuma faca que vai te degolar, né? Mas existem o quê? Tem Netflix, né? Tem várias aí plataformas de filmes, de séries, de novelas, tem música, tem ambientes, tem lugares que te ensinam e que te induzem a negar Jesus todos os dias, não é? Vários filmes que você assiste, que é tudo contra a palavra de Deus, ensina tudo o contrário do que a palavra de Deus ensina, porque nessas ocasiões você é ensinado a fazer tudo que é o contrário da palavra de Deus. Nessas séries, nesses filmes, nessas novelas, nos ambientes, bagunçam totalmente a sua mente, né? Fazem você perder a noção do que de fato é certo e do que é errado, né? Se você não tem acesso à palavra de Deus, você começa a perder o discernimento. Mesmo você já tendo lido a palavra de Deus, se você não permanece firme, aquilo vai diminuindo dentro de você. E aí, conforme o ambiente que você frequenta, as músicas que você ouve, aquilo que você vê, né? As pessoas que te influenciam, você faz o quê? Você vai se afastando de Deus e vai ficando próximo ao mundo. E isso é negar Jesus. Então, olha como o inimigo é astuto. Ele não coloca uma arma na sua cabeça para você negar Jesus, mas ele te enche de entretenimento, né? Ele te enche de coisas que te distraem e que te roubam o seu tempo. Tempo de Deus, tempo da palavra de Deus, coisas que, entre aspas, são mais atrativas. E assim você vai entrando pelo mundo, pelo entretenimento do mundo, pelas distrações e vai se afastando de Deus, porque não sobra tempo para você ler a Bíblia, para você ter relacionamento e para você ali crescer, né? Em fé, para você se encher de discernimento, para poder discernir o que de fato é certo e o que de fato é errado. Então, o ser humano não tem jeito, ele é influenciável por tudo aquilo que ele ouve com frequência, por tudo aquilo que ele vê, pelo ambiente em que ele vive. Por isso que a gente tem que estar atento, né? No que a gente ouve, no que a gente assiste, no ambiente em que a gente frequenta. Então, olha só, o ser humano, ele já não lê o manual do fabricante, que ali está escrito passo a passo do que ele tem que fazer, do que ele tem que falar, certo? Ele já não lê, ele quer a informação ali da Bíblia rápida e fácil. Então, o que ele faz? Ele vai nas frases prontas, né, das redes sociais, que muitas das vezes tiram o texto do contexto como pretexto, né, se torna uma heresia. As pessoas gostam disso porque são frases bonitas. Olha que bonito que está escrito ali. É muito mais bonito você ler e se aprofundar no livro inteiro, não é só numa frase, que muitas das vezes as pessoas distorcem e acaba tornando aquilo uma heresia e te enganando, né? Ou então as pessoas querem um videozinho rápido no Instagram, no TikTok, alguma coisa rápida, porque acha que já sabe a Bíblia pelo aquele videozinho, né, que ela assistiu lá, já sei a Bíblia inteira só por esse videozinho. E se acha o esperto ou a esperta, né, acha que tá no caminho certo, acha que tá fazendo a coisa certa, mas na verdade é preguiçoso e não tá fazendo nada que é certo. Ali você tá, na verdade, negando Jesus, porque você já não leu o manual do fabricante, que é a Bíblia direito, já não tem o seu tempo de oração, né, já não anda no caminho reto do Senhor, porque você nem sabe, você não lê a Bíblia para saber qual que é o caminho certo, né? Aí fica só com essas frases aí de redes sociais, assiste só os videozinhos rápidos. O que acaba? Você acaba sendo influenciado pelo mundo, não tem jeito. Versículo 29. Nenhum pardal, quanto custam eles? 2 por centavo? Essa versão é a Bíblia Viva, gente. Pode cair ao chão sem que o pai de vocês saiba disso. E até os próprios cabelos da cabeça que vocês estão todos contados. Eu li agora Mateus 10, versículo 29 e 30. Então aqui, gente, mostra pra gente que Deus é um Deus de detalhe. É um Deus que tem tudo sob controle, né? Ele sabe os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Quem é que sabe aqui? Quantos fios de cabelo tem na cabeça da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu marido, da sua esposa? Ninguém sabe, mas Deus sabe. Ele tem tudo sob controle, ele é um Deus de detalhes. Aí no versículo 31, portanto, não se preocupem, vocês valem mais para ele do que muitos pardais. Se alguém me reconhecer em público como seu amigo, eu o reconhecerei abertamente como meu amigo diante do Pai do céu.
Mas se alguém me negar em público, eu o negarei abertamente diante do meu Pai do céu. Né? Então vai chegar um dia em que ficará claro quem é o nosso Senhor. E esse dia é o dia que a gente for lá para o céu e vou se encontrar com Jesus, né? Então não adianta chegar lá achando que você enganou todo mundo a si mesmo e vai enganar Jesus, porque não vai enganar Jesus. Lá ele vai dizer, se você me negou perante os homens, eu vou te negar aqui perante ao meu Pai, ao Abba Pai, né? Mas se você lá me reconheceu em público, se você não teve vergonha e você me reconheceu em público, aqui também eu te reconhecerei, né, diante do meu Abba Pai. Ainda no capítulo 10, versículo 34. Não imagine que eu vim trazer a paz à terra. Pelo contrário, vim trazer uma espada, né? Então, quem é que acha que Jesus é tipo hippie, sabe? Aquele Jesus, né? Aquela figura brisada, só do paz e amor, que não quer confusão, que não quer briga, tá muito enganado. Quem acha que Jesus é aquele estilo calminho, que se não se incomoda com a iniquidade, né? Que não se ira, tá muito enganado. O príncipe da paz trouxe espada, pois está em guerra contra as trevas. Gente, não existe paz se não houver guerra para você conquistar a paz. Então, Jesus, ele tá ali de guerra contra toda a injustiça. Versículo 35. Eu vim para lançar um homem contra seu pai, e uma filha contra sua mãe, e uma nora contra sua sogra. Os piores inimigos de um homem estarão justamente dentro da sua própria casa. Aí no versículo 37. Se você tem amor a seu pai e a sua mãe mais do que tem amor a mim, não é digno de ser meu. Se você ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de ser meu, né? Então aqui, se você tem algum ente querido que você ama mais do que Deus, você não é digno de ser dele, né? Então, em primeiro lugar, é sempre Deus que prevalece. E aqui Jesus está nos ensinando o quê? Que não é para você amar menos o seu pai, sua mãe, o seu filho, o seu marido, a sua esposa. Não é para isso. Mas é para você amar mais a Cristo. Não diminua o amor pelos entes queridos, mas aumente o seu amor por Cristo. Porque Ele sempre será em primeiro lugar. É Ele que tem que prevalecer. Né? E a espada é a palavra de Deus, é aquela palavra que vem para confrontar. Mas a gente tem sempre que buscar em Deus o equilíbrio e a palavra verdadeira, né? Nada de tirar o texto do contexto como pretexto para o nosso ego, para o nosso achismo, né? Ou porque você não quer dar o braço a torcer. É a palavra que prevalece. A gente precisa aprender a aceitar, ser confrontado pela palavra de Deus. Né? Não é pelo achismo das pessoas, não é pelos sofismas, é pela palavra de Deus. Aí no versículo 38, se você recusa apanhar sua cruz e seguir-me, não é digno de ser meu. Aqui a gente precisa entender uma coisa. Tem muita gente que acha que a cruz, às vezes, eu tenho que carregar uma cruz, né? A cruz é você carregar, sei lá, um parente chato, alguma pessoa que é difícil de lidar, né? E não é bem isso, olha só. Aqui, gente, tá falando lá da época de Jesus. Quando Jesus ele foi crucificado, lembra? Primeiro, fizeram ele carregar a cruz até lá o ponto onde ele seria crucificado. Então, ele teve que carregar a cruz. Então, naquela época, quando as pessoas estavam passando, carregando a cruz para ser crucificados, era sinônimo de quê? Era sinônimo que já era. Aquela pessoa estava entregando a sua vida, né? Ela ia morrer, era morte para a carne, para a vida daquela pessoa, né? Então, aqui Jesus, ele fala que se você não estiver disposto a matar a sua carne todo dia para segui-lo, você não será digno dele, né? Então, o carregar a cruz e seguir quer dizer, é você morrer, carregar a cruz para matar, para morrer, matar a sua carne todos os dias. Porque não tem como você seguir Jesus sem antes você matar a sua carne. Né? Então a palavra ela te confronta todos os dias. E se você de fato permitir a transformação, a mudança de mente, de mentalidade, a metanoia,
você sim, aí sim você estará matando as vontades da sua carne, né? Então não tem como você seguir a Jesus sem carregar a cruz. O que é carregar a cruz? É matar a sua carne todos os dias. É como se você estivesse carregando a sua cruz para crucificar a sua carne, as vontades da sua carne. E esse que é o difícil, né? Às vezes a gente falando aqui parece que é fácil, mas às vezes as pessoas não querem abrir mão. Eu mesma às vezes não quero abrir mão de algumas coisas. E eu geralmente sou confrontada pela palavra e eu converso muito com Deus sobre isso, porque tem algumas coisas que eu tenho muita dificuldade de entregar, de matar. Né, matar as minhas vontades, às vezes vem aqui aquele espírito de rebeldia, de revolta dentro de mim, de não aceitar algumas situações, mas aí a palavra vem em confronto. O que você prefere? Né? Diariamente eu sou confrontada e aí naquele momento eu sinto uma paz que eu não sentiria por ninguém que me dissesse uma palavra conseguiria me acalmar, mas a palavra de Deus ela acalma, porque ela confronta, ela faz você enxergar. Se você quiser continuar sendo transformado, se você quiser continuar sendo purificado, você tem que aceitar o confronto da palavra, né? E ali a gente fica muito tranquilo, porque não é nenhuma pessoa dizendo, não é ninguém ali que supostamente quer o seu bem. Não, a palavra de Deus ela é o certo, não existe dúvidas. E Deus é o nosso Abba, o nosso Pai, Ele quer o nosso bem. Então a gente não precisa duvidar, é só acreditar. Então, gente, é no versículo 39. Se você se agarra à sua vida, você a perderá. Mas se você a desprezar por mim, você a salvará, né? Então, tentar achar a vida é como um peixe fora d'água. Tem muita gente que passa a vida inteira tentando achar a vida dele, porque ele vive todo perdido, né? Mas na verdade ele tá um peixe fora d'água. Não adianta a gente tentar achar a nossa vida, né? Nós não fomos feitos para achar a vida, e sim para entregar. Nós fomos feitos para pegar a nossa cruz e matar a nossa vontade da carne todos os dias, por mais difícil que seja, né? E entregar a vida a Jesus, pegar a cruz e seguir Ele, é como você ser um peixe dentro d'água. É como você estar ali no seu habitat natural, onde Deus te colocou, né? Como uma ave voando, né? Então, quanto mais você entrega, na verdade, mais vivo você está. Porque você está matando sua carne, mas está prevalecendo o seu espírito, né? E é isso mesmo que é o propósito de Deus para nossa vida, né? É entregar a vida, é como você se encaixar dentro do propósito que Deus tem para você. Aí Ele vai abrir na sua mente. Ele vai abrir no seu coração, ele vai quebrantando o seu coração, você vai sendo transformado, quebrado. Às vezes Deus tem que desconstruir algo que tem dentro da gente para que a palavra dele possa ser construída na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa entender e viver o propósito de Deus, para que a gente possa ser obediente todos os dias carregando a cruz, que é sinônimo de matar a carne, para que o Espírito prevaleça. Aí no versículo 40, aqueles que acolhem vocês, a mim estão acolhendo. E quando me acolhem, estão acolhendo a Deus que me enviou. Se vocês acolherem um profeta, porque ele é um homem de Deus, receberão a mesma recompensa que um profeta obtém. Então, olha só, quando você acolhe um profeta, um homem de Deus, você receberá a mesma recompensa que ele receberá. E se vocês acolherem homens bons e piedosos por causa da sua piedade, receberão recompensas iguais a deles. E se como representantes vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados, né? Então imagina naquela época um tempo de calor no deserto, né? Se você fosse lá a pessoa que fosse lá no poço, né? Porque lá não tinha torneira, não tinha filtro, geladeira, mas que fosse lá no poço e pegasse aquela água lá do fundo do poço, que tá mais próxima lá do final, né? Da terra, do barro, que é mais fresquinha, e levasse a um desses profetas, dessas pessoas, né? Que estão ali em nome de Deus, imagine só. Seguramente vocês seriam recompensados, né? Um copo de água fria no calor escaldante, né? É algo muito bom que as pessoas precisam. Eu acho que é isso, gente. Por hoje é só. Então vamos orar para terminar? Obrigada, Senhor. Obrigado por este momento. Obrigada pela sua palavra, papai. Obrigado porque temos acesso à sua palavra, Senhor. Continue nos confrontando através da sua palavra, Senhor. Trata no individual, Senhor. Se revele a nós, papai.
Tire as nossas dúvidas, papai. Nos usa, papai, como instrumento em suas mãos, papai. Tira as escamas, Senhor. Queremos enxergar como Jesus. Queremos ouvir como Jesus, Senhor. Queremos se comportar como Jesus. Transforma a nossa mentalidade, papai. Que caia por terra todo o sofisma e toda a altivez, papai. Desconstrua o que tiver que ser desconstruído, papai. E que a sua palavra seja construída em nós, papai. Que a gente consiga colocar em prática, que a gente consiga dar testemunhos, papai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela sua obediência. Obrigada, Jesus, por ser a nossa referência. Que a nossa fé se fortaleça através da palavra e que não haja desânimo, Senhor, que todo desânimo e preguiça caia por terra em nome de Jesus e que a sua vontade prevaleça em nossas vidas, papai. Muito obrigada. Que haja paz, que haja harmonia, Senhor, que haja sua presença em todos os lares, papai. Muito obrigada, Senhor. Continue nos ensinando e nos moldando, Senhor. Nos ajude a ser filhos melhores, Abba. Queremos que o Senhor tenha orgulho de nós, papai. Muito obrigada. Tenha misericórdia, Senhor. Continue com a sua misericórdia sobre nós, porque mesmo estudando a sua palavra, mesmo tendo intimidade, ainda somos falhos e pecadores, papai. Tenha misericórdia. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente.